Paulo vai dizer, olha, ele, aquele que se encarnou, que se entregou, que morreu por nós, que enviou o Espírito, que deu dons espirituais, ele vai dizer no verso 11, ele mesmo, que fez tudo isso lá, fez o que agora? E esse é o meu ponto aqui. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas e mestres. De quem Paulo está falando aqui? Vamos pensar um pouquinho? Paulo está falando dos apóstolos contemporâneos, não é isso? Sim ou não? Esses apóstolos aqui, ele concedeu uns para apóstolos. Ele está falando dos apóstolos que abrem a igreja o tempo inteiro por aí, é isso? Claro que não. Paulo está falando dos homens que Jesus Cristo chamou, que conviveram com ele com o objetivo de registrar a revelação. Então, Jesus Cristo, lembra, ele tem um alvo. Qual é o alvo? Conduzir as pessoas à maturidade. Ele tem um meio. Qual é o meio? O conhecimento das verdades a respeito dele, vivenciadas na prática. E o que ele fez na história? Ele chamou uns camaradas e botou do lado dele e falou assim, vocês vão andar do meu lado, depois vocês vão dar continuidade ao meu ministério, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, e essas pessoas são o fundamento sobre o qual a igreja está sendo edificada, o fundamento dos apóstolos, porque foram eles que registraram a palavra de Deus. Como é que você conhece as verdades sobre Jesus Cristo hoje? Por meio de um livro, que foi escrito por quem? Por esses homens, os apóstolos. Mas veja como Deus é bondoso com a igreja. Ele não deu só apóstolos, ele deu também profetas. E quem são essas pessoas? Qual é a grande característica do profeta? É que ele prevê o futuro. É isso? Não? Qual é a palavra-chave do profeta na Bíblia? Assim diz o Senhor. Profetas são aquelas pessoas que, tendo recebido o texto registrado pelos apóstolos, eles anunciam a vontade de Deus às pessoas. Mas Deus deu também evangelistas. Gente com uma capacidade absurda de comunicar o evangelho para pessoas que não conhecem a fé cristã. Possivelmente você foi alvo de algum evangelista um dia. Eu conheço pessoas assim. Pessoas, por exemplo, que têm o evangelismo tão na veia, a necessidade de comunicar o evangelho para as pessoas, que alguém senta do lado dele no ônibus e pergunta quantas horas, ele vai falar 10 minutos para você aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. É assim, gente que tem isso na veia, não é? Tem isso na veia. Quer comunicar o evangelho, recebeu o dom para fazer esse movimento. E Paulo diz, ele concedeu além de apóstolos, além de profetas, além de evangelistas, pastores e mestres. E tem uma briga teológica homérica para saber se Paulo está falando de uma função só, de duas funções, e eu não vou cair na bobeira de resolver o problema aqui com vocês hoje, não é? O que me interessa é que essa figura ou essas figuras são as pessoas que ensinam e encaminham as pessoas ao conhecimento de Deus. Perceba a lógica de Paulo. Paulo está dizendo assim, Deus tem um plano, que é conduzir as pessoas à maturidade. O caminho através do qual a maturidade é alcançado é o conhecimento das verdades a respeito de Jesus. E o que Deus fez historicamente? Deus proporcionou a possibilidade de crescimento, tirando-nos do cativeiro. Se nós tivéssemos ficado lá, nós não íamos crescer nunca, ok? Nós íamos morrer nos nossos delitos e pecados. Então ele foi lá, tirou do cativeiro, trouxe a gente para o corpo dele, e ele trabalhou na história, dando todas as condições possíveis para que as verdades a respeito de Jesus Cristo fossem historicamente preservadas e chegassem a nós para que a maturidade pudesse ser por nós alcançada. Olha que coisa bonita isso. Irmãos, é muito fácil ser um desigrejado no século 21 assentado sobre o ministério histórico da igreja. Fácil, né?
Você senta em cima do ministério histórico da igreja e fica falando mal da igreja. Dizendo aí, ó, é melhor sair da igreja porque a gente serviria melhor. Mas o livro através do qual você conhece todas as coisas a respeito desse Jesus, que segundo você se relaciona melhor com você fora da igreja, foi trazido à existência através do ministério de quem? De quem? Da igreja. Ou seja, o desigrejado está assentado sobre o ministério histórico da igreja. Em outras palavras, cuspindo no prato que ele está comendo. Não é que ele comeu, não. É que ele está comendo. Porque ele só pode conhecer as verdades reveladas a respeito de Jesus Cristo porque Deus, historicamente, ajuntou um povo, um grupo de pessoas que tem os seus problemas, tem os seus defeitos, tem as suas dificuldades, mas historicamente, de alguma forma, recebeu a revelação do Senhor. Lá atrás, os apóstolos proclamou esta revelação do Senhor e fez com que ela fosse preservada historicamente do século I da era cristã até o século XXI, que é o século no qual nós estamos.